Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística e Probabilidade. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de variáveis aleatórias independentes, tá bom? Vamos lá. A gente diz que duas variáveis aleatórias x e y são independentes se o resultado de x, por exemplo, não influencia de nenhuma forma o resultado de y, ou vice-versa, o resultado de y não influencia de nenhuma maneira o resultado de x. Então, como exemplo, suponha que a gente tenha duas fontes radioativas separadas uma da outra por uma determinada distância. Tá? Essas duas fontes radioativas elas emitem partículas alfa e elas são monitoradas pelo período de 2 horas. Então eu pego as variáveis x1 e x2, que representam o número de partículas emitidas pela primeira fonte, na primeira hora e na segunda hora, respectivamente, e y1 e y2 é o número de partículas emitidas pela segunda fonte, na primeira hora e na segunda hora, respectivamente. Tá bom? Fica claro que se eu pegar pares de variáveis aleatórias, como por exemplo x1 e y1, x1 y2, x2 y1 e x2 y2, fica claro que elas são independentes, porque a emissão da segunda partícula intuitivamente não depende ou não tem nenhuma relação com a emissão da primeira partícula. Então essas duas partículas, elas emitem partículas alfa ali, elas emitem essas duas fontes radioativas, elas emitem partículas alfa de uma maneira independente uma da outra. Então o número de partículas que a primeira fonte emite e que a segunda fonte emite, elas são independentes. Né? Isso é bastante intuitivo de perceber. Por outro lado, se eu pegar as variáveis, os pares de variáveis x1 e x2, ou y1 e y2, eu não tenho como garantir independência, porque eu não sei se o número de partículas emitidas na primeira hora e na segunda hora, por qualquer uma das duas fontes, se são independentes efetivamente. Então não tem como dizer, eu preciso de mais informações para poder afirmar isso. Tá? Então são exemplos aí onde eu tenho pares de variáveis que são independentes e pares de variáveis que não são, pelo menos a princípio, não são independentes. Então uma definição formal, né? Seja x e y uma variável aleatória bidimensional, e aqui é o y maiúsculo mesmo, saiu o texto errado, né? Então seja x e y uma variável aleatória bidimensional discreta, então a gente vai dizer que x e y são variáveis aleatórias independentes, C e somente C, P de xi, yj é igual ao produto, né? P de xi, Q de yj. Ou seja, se a distribuição conjunta de x e y for igual ao produto das distribuições marginais de x e y, para todo i e j, para todo i e j. Né? Ou seja, P de x igual a xj, aliás, P de x igual a xi, y igual a yj, é igual à probabilidade de x igual a i e y igual a j. Tá? Ou seja, o produto das probabilidades aqui, né, é igual à probabilidade conjunta aqui de x e y. Tá? Bom, a gente pode dizer que essas duas variáveis também são independentes usando o conceito de probabilidade condicional. Então, se eu tenho a variável x, y aqui bidimensional discreta, né, a gente vai dizer que x e y são variáveis aleatórias independentes e somente se a probabilidade condicional de xi dado yj, né, é igual à probabilidade de xi para todo i e j. Ou, alternativamente, a probabilidade de yj dado xi é igual à probabilidade de yj. Tá? Então, essa maneira aqui é a maneira que a gente usa a probabilidade condicional para poder determinar a independência de duas variáveis, que é bastante similar ao que a gente fez para poder determinar a independência de dois eventos. Né? Então, basicamente essa ideia, a probabilidade de xi dado yj é igual à probabilidade de xi. Né? E aqui é a mesma coisa, a probabilidade de yj dado xi é igual à probabilidade do yj.
Bom, no caso contínuo, a gente vai usar a função densidade de probabilidade. Então, a gente diz que duas variáveis x e y contínuas, né, uma variável x e y contínua, que tem função densidade de probabilidade f de x e y, elas duas vão ser variáveis aleatórias independentes, ou seja, x e y vão ser independentes, se a função densidade de probabilidade x e y, né, conjunta, for igual ao produto das funções de densidade de probabilidade marginais de x e y. Então aqui tem um y, tá? G de x, h de y, para todo x e y, onde f é a FDP conjunta de x, y, e g e h são as FDPs marginais x, y. A gente pode fazer a mesma relação com a probabilidade condicional, né? X e y vão ser variáveis aleatórias independentes e somente se a função densidade de probabilidade condicional de x em relação a y é igual à função densidade de probabilidade marginal de x. Ou, de forma equivalente, a função densidade de probabilidade condicional de y em relação a x é igual à função densidade de probabilidade marginal de y, para todo x e y. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma máquina é utilizada para tarefas diferentes do período da manhã e à tarde. Sejam x e y o número de vezes que a máquina quebra durante a manhã e à tarde, respectivamente. Abaixo é mostrada a distribuição conjunta da variável x e y, diga se x e y são ou não variáveis aleatórias independentes. Né? Então a gente pode pegar, para poder descobrir isso, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar, por exemplo, P de 0, 0. Isso aqui é igual a 0,1, que é igual a P de P de 0 vezes Q de 0, que é igual a P de 0, né? 0,2. Q de 0, 0,5. Isso aqui dá exatamente 0,1. Se eu fizer isso para todos os possíveis valores de x e y, vocês vão ver que sempre, para qualquer valor de x e y, P de x e yj é igual P de x e Q de yj. Então tá aqui, ó. Então estou mostrando aqui que se eu pegar P de x e yj para qualquer x e yj, isso é igual ao produto de P de xi vezes Q de yj. Tá? Então, baseado nisso, a gente pode dizer que x e y são duas variáveis aleatórias independentes. Agora vamos para o caso da contínua. Suponha que f de x y igual a 8xy para x maior ou igual a 0, menor ou igual a y, menor ou igual a 1. As variáveis x e y são independentes? Né? Bom, quando é que essas variáveis vão ser independentes? Quando f de x, y é igual a g de x vezes h de y. Então eu tenho que calcular as distribuições marginais. Né? Então vamos começar aqui com g de x. G de x vai ser o quê? Vai ser integral variação do y, né? O y varia de x até 1. Y varia de x até 1. F de xy, que é 8
x, y, dy. Isso aqui vai ser igual a 8x, que multiplica x até 1, y dy. Isso vai ser igual a 8x. Y dy, integral disso é y ao quadrado sobre 2, né? Então isso vai dar 1 menos x ao quadrado sobre 2. Menos x ao quadrado sobre 2. Aqui eu posso dividir. Isso aqui vai dar 4, né? Então o g de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 4x. E h de y é igual a integral. Agora variando o x, né? O x ele vai variar de 0 até y. Né? Ele varia de 0 até y. De 8xy dy. Então isso aqui é igual a... Aliás, dx, né? Então isso aqui é igual a 8y vezes a integral de 0 a y x dx. Isso aqui vai ser 8y que multiplica. Integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai dar y ao quadrado sobre 2. Corta, corta. Isso aqui vai dar 4y ao cubo. Então, se eu faço g de x vezes h de y, isso é igual a 4y ao cubo que multiplica 4x menos 4x ao quadrado. Isso aqui é 16 y ao cubo x menos 16y ao cubo x ao quadrado. Bom, então, como esse produto aqui deu diferente de f de x, y, né? Então, isso aqui é diferente de f de x, y. A gente tem que as variáveis x e y elas não são independentes. Tá bom? Bom, por fim, uma observação. A função densidade de probabilidade conjunta da variável x e y determina univocamente as distribuições marginais de x e y. Entretanto, o inverso não é sempre verdadeiro. Somente quando x e y são independentes, podemos obter f de x e y a partir de g de x e h de y. Ou seja, se você conhece as funções de densidade de probabilidade marginais de x e y, você normalmente não consegue ir, a partir dessas funções de densidade de probabilidade marginais, chegar na função densidade de probabilidade conjunta, tá? A não ser quando essas duas variáveis forem independentes, aí basta você multiplicar as funções de densidade de probabilidade marginais e você obtém a função densidade de probabilidade conjunta. Beleza?
Bom, pessoal, com isso a gente fecha esse ciclo da distribuição conjunta e na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre covariância e correlação. Beleza? Então vejo vocês lá, um abraço e até a próxima.